Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Humberto, eu estou aqui hoje mais uma vez para gravar um episódio do nosso podcast jurídico Legal Talks e hoje como nossa convidada especial, a querida deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Dandara. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Zé Humberto. Alegria estar aqui. E, pega leve nessas perguntas aí, hein? Com certeza. Nossa convidada, nós teremos o maior cuidado em tratar aqui desses assuntos tão importantes, assuntos delicados, mas que são necessários de serem tratados e debatidos. E como o nosso propósito aqui é falar sobre assuntos jurídicos, trouxemos aqui uma membro do Legislativo Federal, elaboração de leis federais e que com certeza afeta todos nós. E vamos falar sobre essa criação de leis e principalmente de criação de leis modernas, né, Dandara? Que esse é o nosso propósito. Perfeito. São temas importantes e necessários, não vai dar para pegar leve, não. Vamos ter que falar a verdade nua e crua. Vamos ter que falar, vamos. Iniciando aqui os nossos temas, antes disso eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e apoiadores que viabilizam para que a gente possa continuar fazendo esses episódios. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber os nossos episódios em primeira mão. Vamos dar início, então, falando sobre legislatura em tempos de judicialização de política. De política e de políticos, né? Nós temos aí um grande número de judicialização de questões e eu acredito que legislar nos tempos de hoje está uma tarefa muito difícil. O que você tem enfrentado lá a respeito dessa situação? Tem sido um grande desafio, porque a política e o parlamento, que precisam ser espaços assim de bons debates, de arguições baseados em fatos, em elementos estatísticos, científicos, tem caminhado para um lado que, assim, é pouco produtivo, porque a gente gasta muito tempo, infelizmente, debatendo o sexo dos anjos e pouco tempo nas questões que solucionariam problemas concretos objetivos. Eu não estou fazendo isso não, viu? Eu acho que tem muita gente que faz isso. E eu acho que é um desafio porque, infelizmente, nós estamos ainda tendo que fortalecer e preservar a nossa democracia. Isso é importante. E ao lutar para fortalecer a democracia, a gente tem que reconhecer que ela ainda é frágil e está se consolidando. Para essa consolidação é fundamental a autonomia, a isonomia entre os três poderes. E quando há uma competência de funções, nós não mantemos a força e o equilíbrio da democracia. Pelo contrário. Aí vem o judiciário para legislar, o legislativo para executar o orçamento, o executivo, né? Então, nós precisamos realmente de muito cuidado e atenção com a forma que a gente está conduzindo o processo político do Brasil. Entendi. Especificamente, na votação de projetos de leis, o que você tem enfrentado de dificuldade para que esses projetos caminhem com celeridade? Porque nós temos aí um avanço tecnológico com uma velocidade absurda, né? E a gente percebe que, às vezes, a elaboração de leis, a votação e a vigência das leis são demoradas. O que você atribui a essa demora? O que poderia melhorar? O que você traz para nós a respeito disso? Eu acredito na elaboração de leis baseada em dados, em economia comportamental, baseada em dados científicos. Acredito na elaboração de leis quando ela vem principalmente de baixo para cima, quando é um clamor do povo e da sociedade. Exato. Acontece que na Câmara tem muita gente que fica legislando baseado em vozes da sua cabeça. Ou então vê um tema conjuntural, uma coisa que aconteceu pontualmente agora, quer fazer um monte de projeto de lei sobre aquele assunto, isso acaba entupindo do processo legislativo. Entendi. E muita lei, muita matéria, muita iniciativa e, infelizmente, algumas não têm, de fato, um embasamento, não são tão necessárias e urgentes assim. Para acabar de completar, nós sabemos que as matérias elas têm um rito, que elas têm que passar pelas comissões, até chegar no plenário. Exato. Tem muitos pareceres que se dão nas comissões, cada comissão um relator, a partir das matérias afins, né, que dialogam cada um dos temas. Só que tem hora que aquelas comissões estão sendo utilizadas para fazer uma disputa ideológica rasa, superficial, para atacar um lado versus o outro, para interditar um debate. Isso é muito ruim. E eu acho que a gente também tem um desafio hoje no parlamento de pensar nas pessoas e no bem do povo brasileiro.
Mas, às vezes, quando vem um projeto de lei, a primeira coisa que tem deputado que olha é a sigla do partido que está propondo essa matéria. Aí já cria uma antipatia, um ranço, uma implicância. Não vou nem votar. É um duro danado para você quebrar, muitas vezes, essa resistência, esse estereótipo. Eu fui relatora de uma grande matéria nacional, que é a Lei de Cotas, né? A Lei de Cotas, Sim, completou 10 anos importantíssima. em 2012. A lei previa que depois de 10 anos ela passasse por uma avaliação, um balanço, e eu assumi a relatoria desse balanço. Na nossa opinião, a lei tem que continuar, porque nós não conseguimos combater ainda as desigualdades sociais, raciais no nosso país, e as cotas estão servindo para incluir a parte da educação. Eu acredito que a educação é a solução. Mas você não imagina o duro danado que foi para convencer os partidos, os deputados, para tirar as armaduras, para mostrar os pontos importantes que a gente precisava de reajustar, que a nossa atuação era para atualizar a partir de problemas reais que foram apresentados para a gente pelos professores, pela gestão, pelos estudantes, por quem está lá na ponta aplicando a lei de cotas, né? Sim. Quebrar essa resistência fez a gente gastar uma energia danada. Mas uma outra coisa que eu também acho que é um desafio nosso do parlamento é sair do senso comum. É a gente realmente se debruçar e aprofundar nas matérias. Porque muitas vezes, com preconceito e uma resistência a determinados temas, como eu sofri na lei de cotas, e quando a gente foi aprofundar, faltava conhecimento sobre a matéria. Entendi. Aí fica difícil. Para Demais da debater conta. um assunto tão importante sem conhecimento, né, sem levantamentos e dados técnicos ali, vai ficar bem complicado. Eu tenho observado o seguinte, Dandara, a politização dos projetos de lei. Né? Eu acho que um projeto de lei, quando bem elaborado, o objetivo principal dele é atender a sociedade e as necessidades da sociedade. Quando um lado político, um partido político, elabora um projeto de lei e apresenta para votação, a gente percebe que os adversários não querem votar aquele projeto de lei ou não querem aprovar aquele projeto de lei porque é contrário ao posicionamento político daquele partido ou daquele grupo. Isso prejudica a sociedade. Isso não pode caminhar dessa maneira. Eu acredito que, à medida que os políticos eleitos estão ali para votar aquilo que faz bem à sociedade. Não interessa se é uma bandeira política, se é uma bandeira ideológica. No momento que vai trazer benefício para a sociedade, eu acho que é importante o debate sadio, calmo, que nós estamos precisando de calma, né? Nos parlamentos. E acredito que esse é o objetivo. E aí eu percebo que quando tem essas pautas que são mais difíceis de serem debatidas, trava. O projeto não anda. Né? E é por isso que a gente tem que buscar soluções. Na questão, por exemplo, da direito digital, que é uma das minhas especialidades, a gente percebe que nós temos dificuldades enormes de elaboração de leis que visam coibir aí a prática de crimes, de ameaças, de golpes. E a gente não vê assim, projetos de leis que são importantes chegando até a Câmara e também nas Assembleias Legislativas. Você tem algum projeto de lei ou está em andamento algum projeto de lei? Tem debate sobre isso para se debruçar em cima desses crimes digitais que estamos tendo hoje? Tem o projeto 2630, o deputado Orlando é o relator e foi o que a gente mais debateu ano passado. Eu acho que ele é o que reúne o maior conjunto assim, de elementos que podem fazer a gente avançar no combate à fake news, na responsabilização das plataformas, de quem está disseminando a fake news, de quem ganha dinheiro, lucro em cima disso, né? Dessa rede que é estruturada para disseminação de mentiras. Mas, infelizmente, com o lobby de alguns setores e com a pressão feita da extrema-direita, a gente não conseguiu avançar nesse projeto de lei. E, para acabar de completar, agora recentemente, 317 deputados votaram para manter um veto sobre um projeto de lei que estava tornando crime disseminar fake news e mentiras no período eleitoral. Olha, nós vivemos um passado agora muito recente em que a gente pôde perceber na prática como que a disseminação de mentiras, ela influencia na posição do voto, na preocupação da pessoa. Naquela eleição de 18, entre Haddad e Bolsonaro, inventavam um negócio de mamadeira, não sei do que, kit gay, uma mentiraiada que foi disseminada e que a gente não tinha a menor condição, assim, aquilo não é verdade, a gente sabe disso.
Olha o que nós vivemos agora, recentemente na pandemia. O tanto de mentira sendo disseminada sobre a vacina, o tanto de mentira neste momento sobre a tragédia ambiental, climática do Rio Grande do Sul, atrapalhando o serviço das forças de segurança, da Força Nacional do SUS, dos voluntários que estão lá. Mentiras que impulsionaram aquela tentativa de ato golpista do 8 de janeiro, que fortaleceram aqueles acampamentos antidemocráticos na porta dos quartéis. É uma rede que se alimenta e se fortalece para a manutenção de poder. Por isso, nós não podemos privar desse debate. Eu tive na posse da ministra Carmen Lúcia, né, ela vai ser a nossa nova comandante do Tribunal Superior Eleitoral, e ela várias vezes usou como exemplo a disseminação de mentiras nas redes e o desafio que a gente tem agora pela frente para fortalecer a democracia brasileira. É gigante, né? E eu vou usar o mesmo termo que ela usou, que eu fiquei muito feliz. Covardes. Essas pessoas são covardes porque elas se escondem atrás de perfis falsos, atrás de patrocínios muito bem organizados para gerar engajamento, algoritmo, pensando apenas nelas. Covardes. Olha, com uma situação de tragédia dessa do Rio Grande do Sul, você ficar disseminando mentira, aquele povo está sofrendo demais. E você ainda continuar alimentando a desesperança, a preocupação, o medo, em nome de uma guerra política. O que nós vamos fazer com o nosso país, gente? É isso que está em jogo nesse momento. Então, eu defendo que o PL 2630, que o deputado Orlando é o relator, avance. Nós precisamos regulamentar as plataformas, nós precisamos tornar crime essa disseminação de fake news, de mentiras. Deputada, eu concordo em parte com você em relação ao projeto de lei das fake news do deputado Orlando. O que acontece? A gente percebe que eu estou aqui para fazer provocações, né? Claro. E aí eu vou te provocar em relação ao que o outro lado diz em relação a isso. Dizem que você não pode restringir liberdade de expressão, que a pessoa tem que ter ampla liberdade de expressão. Aí eu digo o seguinte, no meu ponto de vista, você pode ter liberdade de expressão, desde que quando você passar do limite, você seja responsabilizado por isso. E é para isso que estamos discutindo esse projeto de lei. Você concorda comigo? Qual é o seu posicionamento sobre essa posição dos adversários que dizem que esse projeto de lei é uma mordaça, é uma censura e que você não pode restringir a liberdade de expressão? Liberdade de expressão não pode se tornar liberdade para cometer crime. Você manifestar a sua opinião não pode estar condicionado a uma liberdade restrita que atinge, ofende, agride. Perfeito. E provoca, assim, uma onda de ódio que é sem precedentes na história do nosso país. Eu, com essa disseminação de fake news, já fui atacada no meu campo pessoal, na minha privacidade. Já falaram mentiras sobre a minha mãe, sobre o meu pai. Meu pai é uma pessoa com deficiência, que tem Alzheimer. Absurdo, né? Sabe, um professor aposentado, que a gente cuida dele. Então, é um nível de disseminação de mentira que a gente não pode nunca confundir com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é outra coisa. É você garantir que não haverá censura. E esse país já viveu um triste período em que a censura era o que ditava o que seria circulado e veiculado ou não. Na ditadura, pessoas foram presas, extraditadas, exiladas, em função da censura. Não tem ninguém pensando aqui que nós vamos viver uma regulamentação que vai agradar todo mundo. Vai ser muito difícil agradar todo mundo. Até porque tem muitos muda interesses todo dia, né? envolvidos e a própria plataforma vai atualizando, né? Sim. Olha para você ver. Há um ano atrás, a inteligência artificial ela era o que ela é hoje? Nunca, né? Hoje nós temos avanços enormes. Avanços significativos. enormes. Olha para você ver que loucura. Aquele negócio de deepfake, de mudar a cara das pessoas, de produzir áudio com a voz da pessoa, aquilo lá é perigosíssimo. E como é que nós vamos enfrentar uma eleição municipal agora sem regulamentar isso? O uso de inteligência artificial. Eu fui para Munique na Conferência de Segurança Pública na Alemanha, né, no começo do ano, e fiquei impressionada com
o nível do debate sobre a regulamentação da inteligência artificial em todo o mundo. A Europa já venceu isso. O Parlamento Europeu ficou 2 meses debatendo e está lá com uma legislação agora própria para a inteligência artificial. Sim. E nós aqui na Câmara dos Deputados não conseguimos nem pautar o que é inteligência artificial. Aí que eu te digo, como estudioso da área que sou, da área de direito digital, logicamente a gente estudou as questões de tecnologia e os avanços da regulamentação na Europa, né? Nós começamos com a preocupação em proteção de dados na Europa, né? E nós estamos aí agora avançando no Brasil, inclusive com um trabalho belíssimo da ANPD, né? Regulamentando a proteção de dados como direito fundamental constitucional. Tivemos avanços importantes no Brasil em relação a isso. Agora, a dificuldade de regulamentar sobre as plataformas digitais, eu acho que é um pouco mais de desconhecimento da própria população em si, porque acha que isso vai trazer prejuízo. Não, vai trazer muito mais benefício, porque a partir do momento que você define quem são os atores para serem responsabilizados, isso vai facilitar a apuração de inquéritos, de processos e responsabilizar quem realmente tem culpa, né? Eu acredito que esse projeto ele tem que andar, esse e outros, viu, deputada? Com certeza. Que a gente precisa para que possamos regulamentar aí os ambientes digitais que temos hoje no país. Nós temos questões seríssimas envolvendo, por exemplo, o Pix, golpe de Pix. Teve um dos nossos seguidores que mandou uma pergunta, e eu vou trazer ela para você. É um advogado, doutor Léo. Ele perguntou o seguinte, que inclusive mandou um abraço para você. Obrigada. Doutor Léo perguntou o seguinte: como tratar o assunto relacionado a golpes que estamos tendo em ambientes digitais, Instagram e Facebook? São aqueles golpes assim, que a pessoa vende curso ou um produtinho baratinho de R$ 79,00, R$ 97,00, e vendem milhares daquilo por dia, impulsionando, com perfis falsos, não entrega. Quando entrega é um produto que não onde? existe. Falar com quem? Como que você vai reclamar? A Defensoria Pública não tem condições de atender esses casos. A pessoa que sofreu um golpe de R$200, R$300, como que ela vai contratar um advogado que vai cobrar no mínimo aí dela R$1.000, R$1.500 para entrar com uma ação? E as delegacias de crimes virtuais? Em Minas Gerais nós só temos quantas? Uma delegacia de crimes virtuais. Uma. 853 municípios. Nós temos uma delegacia. Uberlândia, com mais de 700 mil habitantes, nós não temos uma delegacia de crimes virtuais. Vamos falar quase 1 milhão, que é mais bonito. É mais bonito, Vamos chegar lá rapidamente. Vamos chegar. Então, a nossa preocupação, falando sobre aspectos jurídicos, é isso. Porque nós não temos tipificações no nosso Código Penal para que a gente possa abrir um processo em relação a isso. Né? A gente fica buscando que tipo de ação eu vou entrar, qual a tipificação que eu vou enquadrar esse crime, o golpe do Pix. Agora temos aí o estelionato digital, né? Mas que às vezes também não se encaixa. Então a dificuldade é essa, por isso que a gente preocupa com a elaboração de leis que possam trazer respaldo para a gente garantir o direito das pessoas. Nós contamos com você, com isso lá. Eu concordo com tudo que você falou. Acho que é isso mesmo, assim. Nós temos que estruturar uma rede hoje, viu, doutor Léo? Obrigada pela pergunta. Estruturar uma rede na segurança pública, no judiciário, para as demandas do século XXI. Nós não estamos mais naquele momento do século passado em que a maior quantidade de furto, roubo, era o batedor de carteira na rua, à noite, não sei o quê. Não. Eles se atualizaram e sofisticaram. E falta tanta coisa, como a gente falou aqui, falta orientação de onde ir, onde buscar informação, uma central de denúncia, um lugar que pelo menos você tenha, assim, um direcionamento. Procura tal lugar, faz tal tipo de boletim de ocorrência, preserva tais e tais provas, porque os caras também são muito espertos, né? Esses dias para trás ficaram mandando mensagem para minha mãe, aquele golpe clássico do WhatsApp, né? Oi, mãe, troquei de número. E começaram a conversar com a minha mãe. Minha mãe achou estranho o jeito que tava falando, me ligou. Falei, mãe, não sou eu, não. Ela falou, mas eu vou esticar a conversa para ver até onde vai. Aí passou 1 hora de papo ali, já começou a pedir dinheiro. Quando a minha mãe falou, é um golpe, cria vergonha na cara, não faz isso, a pessoa foi lá rapidamente, apagou todas as mensagens e bloqueou minha mãe. São muito rápidos. Muito rápidos. E a criatividade é enorme, né? Cada dia eles inovam. E o triste é isso, né? Eles são rápidos e o nosso sistema legislativo e judiciário, a quantidade de processo que tem,
Muito lentos. É aí que está o ponto. E aí eu te digo mais, nós temos hoje aí organizações criminosas, deputada, muito organizadas para cometer esses crimes. Empresas de criminosos organizadas para cometer esses crimes. Nos meus estudos aí, a gente se depara com cada situação que você fala, não é inacreditável, né? Porque são empresas organizadas para a prática de crime. É uma sofisticação, né? Muito Tem uma sofisticado. engenharia envolvida. Uma engenharia envolvida, né? Utilizando-se de Deep Web, Dark Web, para cometer esse tipo de crime. Estão sofisticando muito. E aí a preocupação da gente avançar na legislação e em outros setores também de investigação para que possa coibir esse tipo de prática de crime, né? Uhum. Vamos agora partir para um outro lado muito interessante, né? E que nós gostamos muito de falar, que é sobre a área da educação. Maravilha. Você é professora, filha de professores. E você acredita que a educação do Brasil de hoje precisa melhorar? Quais os pontos que você acha que tem que melhorar? Existem propostas para isso? Precisamos avançar em muita coisa na educação brasileira hoje. Primeiro, avançar no investimento de recursos, porque sem dinheiro a gente não vai conseguir terminar obras, garantir merenda de qualidade, livro didático acessível. Nós também precisamos valorizar os nossos servidores. Como é que você vai estimular e fortalecer a sala de aula, ser boa, de qualidade, sem os professores ganharem o mínimo necessário? Aqui em Uberlândia, inclusive, não se paga nem o piso, não tem reajuste decente. Tivemos agora uma das maiores greves da educação da história do nosso município e ainda assim entrar na justiça para acabar com a greve e não deixar os professores, os trabalhadores municipais reivindicarem. Não tem educação de qualidade sem servidor público valorizado. E nós também precisamos construir mais unidades, mais creches, mais escolas. Essa cidade está há 8 anos sem entregar uma única escola, uma única creche sequer. O que eu fiz como deputada? Aproveitei agora o retorno do PAC com o presidente Lula e fui para lá articular. Conseguimos uma nova escola de tempo integral e uma nova creche para Uberlândia. Nós também precisamos de material didático, pedagógico de qualidade, formação continuada para os nossos professores. E isso é fruto de investimento de todas as esferas, mas principalmente responsabilidade daqueles e aquelas que estão ali no olho, no fronte dessa gestão, né? E também precisamos fortalecer uma rede, um sistema nacional de educação. Estar atentos às metas do PNE, do Plano Nacional de Educação. Estabelecer as diretrizes a partir do projeto político-pedagógico, sabe? Me preocupa muito quando a gente sai atirando para tudo quanto é lado e não tem um foco, um objetivo, onde nós queremos chegar, para onde nós estamos caminhando com a educação brasileira. É muito triste ver hoje parte da minha geração de jovens que não tem mais o sonho de entrar na universidade. É realmente preocupante. Que acha que estudar não é mais a solução, o caminho. Mas estudar também para quê? Para ter um diploma? O mercado de trabalho está absorvendo esses profissionais? Está valorizando esses profissionais? O Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento em que a gente consiga também conciliar para onde vamos e no que vamos investir, sabe? Eu acho que a educação é a saída. Eu só sou deputada federal hoje porque a educação mudou a minha vida. Minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica, agora é professora. Eu entrei na UFO como cotista e foi entrar na universidade que me abriu um mundo de possibilidades. Caso contrário, eu não estaria aqui, eu não tenho dúvida disso. Agora nós temos que gerar mais oportunidades para as pessoas. E oportunidade com qualidade. Porque entrar é muito difícil, permanecer também é. E quando você sai, você tem que ter a certeza de que o seu diploma ali debaixo do braço vai servir para alguma coisa. É verdade. A educação ela tem que possibilitar a transformação da vida das pessoas. Por isso, quando a gente fala que falta vaga na creche, não é um negócio politiqueiro. Isso é muito sério. A mãe não consegue trabalhar porque não tem onde deixar os seus filhos. Eu encontrei uma senhora esses dias, ela me disse, Dandara, eu estou ganhando um salário mínimo. E a creche perto da minha casa, a escolinha, está cobrando R$800. E não tem vaga na creche. Eu vou deixar minha criança onde? Eu vou gastar R$800 para poder pagar a escolinha? Como é que ela vai fazer? Não tem como trabalhar. E eu, como pedagoga, também sei que esse momento da primeira infância é fundamental para o desenvolvimento psicomotor, neurológico.
As aprendizagens da primeira infância, elas marcam a gente durante um longo período da nossa vida, quiçá a vida toda. É verdade. Eu percebo o seguinte, você está citando esse exemplo dessa mãe aqui, que ganhava um salário mínimo e tinha que pagar R$ 800 de escolinha para o filho. Isso em Uberlândia, que é uma cidade desenvolvida. Né? Em cidades do Nordeste, do Norte, onde a situação é muito mais precária do que nós vemos aqui, como é tratada essa situação. Então, acho que a gente tem muito que avançar. Agora, uma crítica que me trouxeram, eu vou repassar a você a respeito da educação, é que a gente precisa avançar e aumentar a rede de educação. Mas a crítica que tem é sobre a qualidade da educação. Que não adianta a gente abrir universidades, abrir escolas, abrir curso técnico. Se esses cursos técnicos, essas universidades não tiver um padrão de qualidade que vai atender o mercado. O mercado hoje, a gente sabe, é muito exigente. Né? Então, aí nós temos uma difícil tarefa, né, deputada? Que é criar uma educação de qualidade que possa atender amplamente a população. Para todo mundo e boa. Exatamente. É um desafio. E ainda adequar essa educação às necessidades do mercado. Acho que é um desafio muito grande. Muito grande. Muito grande. E agora, em relação à educação, você como deputada federal, muito próxima do presidente Lula, tem ouvido boas propostas do presidente Lula para a educação do Brasil? Eu tenho ajudado ele nas propostas, colocado a mão na massa, trabalhado junto, pensa que beleza. Isso é ótimo. Mas agora o Lula voltou com o PAC e criou o PAC Universidades, o PAC Educação. Justamente para resolver essa questão que você está colocando, né? Nós precisamos garantir que a educação seja de qualidade para todo mundo. Exato. Tem muita obra parada em escola e universidade no Brasil inteiro. Então, é um investimento agora na casa de bilhões de reais para a conclusão de obras inacabadas e para a expansão de novos cursos, novas áreas. É também um compromisso do presidente criar mais institutos federais, que é um modelo que tem dado muito certo, tanto no ensino médio, quanto na formação profissional, técnico profissionalizante, quanto no ensino superior. Olha, o Instituto Federal, ele concilia ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil. Imagina você no ensino médio já sair com o diploma do ensino médio e do ensino técnico. É muito legal. E ele assumiu o compromisso agora de criar mais 100 novos institutos federais e chegar a 1.000 institutos federais até o final dessa gestão, o que não é pouca coisa. Ele está agora fazendo um aporte financeiro que é o maior investimento das universidades para recomposição orçamentária, porque falta dinheiro na universidade para pagar conta de água, conta de luz, o básico do básico, com tanto corte e contingenciamento que nós vivemos nos últimos anos. E está também investindo muito na educação básica, né? Tenho visto assim, os esforços para aumentar a educação de tempo integral, muito grande. O ministro Camilo Santana destinou agora milhões para o aumento e o crescimento de escolas de tempo integral. Também retomando aquele pacto da alfabetização, do combate ao analfabetismo, a alfabetização no tempo certo, na idade certa, o que é fundamental. E há também muito investimento nessa estruturação da educação brasileira, né? O que eu percebo é que é prioridade realmente do governo. E eu, como deputado, tenho atuado também muito nessa linha, para garantir que a educação esteja no orçamento, para garantir que a educação esteja como prioridade orçamentária, para também avançar em matérias legislativas. Fui relatora da nova lei de cotas, estou na Comissão de Educação pelo segundo ano consecutivo, presidi a subcomissão de inclusão e de ações afirmativas, também fiz parte do grupo de trabalho que elaborou uma política de segurança e combate à violência nas escolas pela cultura de paz, de tanto ataque que nós sofremos nos últimos anos. Cresceu bastante. Cresceu demais. Também articulei a política nacional de igualdade, equidade, combate ao preconceito e à discriminação, que acabou de ser lançada. Então, nós estamos atuando para fortalecer muitas áreas da educação brasileira. Maravilha, muito bom. Isso precisamos bastante. A educação é a base de tudo, né, deputada? Com certeza. Deputada, vamos falar agora sobre um assunto que é pauta diariamente de todos os jornais. Ativismo do judiciário. Né? Essa invasão de competência tem se tornado frequente. E como você enxerga essa questão? Como que a gente pode resolver esse ponto? Eu acho que o ativismo judiciário, ele extrapola as barreiras quando passa
a corresponder a expectativas e entendimentos individuais. Vamos dizer de uma forma rasgada, né? A cabeça do juiz. Eu defendo muito mais a nossa Constituição e seguir aquele garantismo. A palavra travou aqui agora. Defendo a gente seguir o garantismo constitucional. Que a gente possa realmente observar as leis, a competência dos poderes e fazer com que a nossa democracia se fortaleça. Entendi. Agora, quando também nós, legislativo, não legislamos sobre determinadas matérias e deixamos tantas áreas abertas e pontas soltas, não adianta também tudo a gente ficar reclamando, né? Nós temos que fazer a nossa parte, o judiciário fazer a parte deles. Quando há uma quantidade exagerada de judicializações de pautas, nós acabamos fragilizando os poderes. Eu acho que a judicialização ela tem que ser a última instância. Venceu, não conseguiu, passou por todas as etapas, não avançou, aí você realmente ali aciona o judiciário. Exatamente isso que acontece, né? O judiciário ele se baseia nesse ponto, dizendo que o legislativo, que eles estão sobrecarregados de ações que demandam atividade do legislativo, citando, por exemplo, o aborto, né? E que o legislativo não vota os projetos de lei que tem em trâmite nas casas. E daí o judiciário precisa decidir. E a justificativa do judiciário é essa. Como é que a gente pode fazer para dar mais celeridade a esses pontos tão importantes, nessas leis que a sociedade traz demandas para solucionar esses casos, sem que seja necessário judicializar? Como você tem visto isso caminhar? Tem tido esse tipo de conversa lá na Câmara? Como que está sendo tratada essa questão para que não ocorra mais esse ativismo judiciário? Olha, eu vou falar uma coisa séria aqui. Para a gente avançar em temas tão sérios como aborto, maconha, saidinha, nós precisamos nos basear em dados científicos, em comprovações, na realidade concreta e objetiva. Não dá para ficar levando o debate para um campo moral em que a gente observa só a nossa questão individual. Né? Nós precisamos entender como é que a máquina está girando, como é que o mundo está funcionando. Não adianta nada você querer criminalizar, proibir coisas que hoje acontecem e que são muitas vezes questões de saúde pública. Exato. Que o Estado brasileiro tem que dar conta de resolver. Não adianta negar o problema, tem que tratar a causa do problema. Eu defendo isso sempre. Não adianta a gente negar que existe um problema na nossa sociedade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. É preciso reconhecer a desigualdade, as dificuldades, as limitações e a carência para se promover e construir uma agenda de justiça social, de equidade, de igualdade. Mas uma transformação concreta. Não é só esse negocinho para lacrar na internet, para sair bonito na foto, no vídeo. Vira e mexe na Câmara dos Deputados querem trazer esses temas, que são de moral e de costumes, para uma cortina de fumaça ser feita em outra coisa está dando certo, ou então para abafar uma coisa que está muito errada. Pouca gente tem feito debate sério sobre aborto hoje na Câmara dos Deputados. Pouca gente. Desmembraram agora... É uma questão tão séria, né? Desmembraram o Estatuto do Nascituro em projetos de leis. E o debate não tem avançado, porque tem feito de forma simplista, superficial, sem responsabilidade nenhuma. E aí querem enfiar goela abaixo uma urgência. Enquanto o parlamento não fizer um debate sério e construir um entendimento que realmente seja pautado em evidência e corresponda à expectativa, o judiciário vai ficar legislando porque nós não estamos dando conta de fazer isso. Exatamente. O judiciário só legisla porque o parlamento não está avançando nesses temas centrais da sociedade e com responsabilidade. Vira e mexe. O legislativo gasta muito mais energia em outras áreas do que aquilo que de fato é a competência dele. Você viu agora sendo criada aquela emenda de comissão? Sim. Milhões do orçamento público federal sendo destinados para o legislativo executar. É atribuição do legislativo? Não é. Atribuição do executivo. Do executivo. Está tirando dinheiro de políticas públicas
que precisam ser construídas a partir de uma continuidade. Eu sou contra esse tipo de emenda porque o deputado vai lá e coloca aonde ele quer. Não aonde tem uma política pública, um planejamento, uma estratégia. Mas que as pessoas possam saber como foi criado esse tipo de emenda. Essa emenda foi sendo criada para poder comprar votos de deputado. Foi isso. Tem que votar aqui, tem que votar ali. Aí veio o orçamento secreto. O famoso toma lá da cá. Veio o orçamento secreto, liberou geral. E o orçamento secreto, literalmente, sem dizer para onde vai, como vai, quem mandou. Mais uma vez, o judiciário teve que agir sobre isso, já que quem está legislando está lá operando com orçamento secreto. E para manter agora um outro tipo de orçamento secreto, criaram uma tal de emenda de comissão. Com uma nova roupagem mais bonitinha, com um caráter mais Já legal. tinha a emenda de bancada, agora é a emenda de comissão. Emenda de comissão. Com bilhões ali sendo destinados para essas emendas de comissão. Quem fiscaliza esse dinheiro? Quem fiscaliza? Quem fiscaliza? Aí o judiciário, mais uma vez, entra. O judiciário entra mais uma vez para fazer um papel de que ele não tem competência para isso, né? Uma vez que o dever de fiscalizar seria do legislativo. Se o legislativo está operando, quem vai fiscalizar o legislativo? Aí judicializa. Percebe? Complicado. Como é que isso vai sendo, assim, uma bola de neve que vai acumulando, que vai... Mas isso é muito perigoso. Demais. O judiciário não pode legislar, não é Claro. competência dele. Claro. Né? E a gente vê aí sendo extrapolado limites, inclusive constitucionais, diariamente, e eu acho que não é por esse caminho. A gente lutou por uma Constituição que nós temos, que é elogiada no mundo inteiro, a nossa Constituição, e a nossa democracia, como bem disse, é jovem, frágil. E eu acho que a gente não pode romper limites constitucionais, que isso vai fragilizar muito a nossa democracia, e a gente pode entrar por caminhos aí sem volta. E eu acho que é tão importante o rito do processo legislativo, porque ele é cada vez mais assim... O rito funciona da seguinte maneira. O rito legislativo, o projeto foi protocolado ali na Câmara. Ele vai ser enviado para as comissões afins. A partir disso, em cada uma das comissões afins, ele terá um relator. Em diversos momentos, a comissão ela faz audiências públicas, debates sobre aquele tema, aquela matéria. Até chegar no plenário, geralmente ele passa por um rito longo. Longo, a não ser que ele tenha uma urgência de plenário aprovada, que aí ele vai ao plenário. Mas pelo menos o relator de plenário a matéria vai ter. Ou seja, pelo menos por mais uma mão direta ele passou. E ainda tem as emendas de plenários que os partidos, bancadas, podem fazer. Ou seja, há uma participação maior no processo legislativo. Quando o judiciário vai para essa linha de legislar, muitas vezes é uma pessoa, é um juiz, é 2 ministros. E a preocupação é o seguinte, quando você tem uma participação na votação e na tramitação de projetos de leis, passa pelas mãos de pessoas legitimadas pelo voto popular. Com certeza, isso, eleitas para isso. Isso, além de ter legitimidade, tem representatividade. Quando um juiz... Tá bom esse cafezinho, Tá bom o café? Graças a Deus. Vamos agradecer a produção. Quando esse processo ele é feito através de uma decisão judicial, primeiro que não é competência de um juiz decidir sobre matéria que é legislativa. Uhum. Segundo, que ele não tem legitimidade para fazer isso, porque ele não foi eleito pelo povo, ele não tem representatividade para isso. Isso mesmo. Então, existem muitas coisas envolvidas aí que não é só invasão de competência, existe legitimidade da causa. Exatamente. Bem você disse que quando tem o processo de tramitação de uma lei, seguindo aquele rito que está posto, passa por diversas mãos, por diversos olhares, por diversas análises de comissões diferentes. Ainda tem as alterações que são feitas, né? Passa por uma casa, por outra casa, mas por pessoas legitimadas e representadas pelo voto popular. É isso que a gente tem que ter cuidado. É verdade. Né? Então, eu acho muito perigoso essa questão do ativismo judiciário e eu quis trazer isso aqui com você, que é deputada e que está lá passando por isso diariamente. Todo dia. Tendo situações sendo definidas pelo judiciário que afetam diretamente os próprios deputados. É verdade. Né?
agora vamos partir para a nossa parte final, Agora que serviram o cafezinho, já tá acabando? Não, mas nós temos tempo ainda. Essa parte final é dos temas, né? Que é sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de Uberlândia. E eu deixei algumas perguntas para este momento, obviamente, porque nós precisamos saber da sua posição em relação a algumas situações aqui de Uberlândia. E uma delas, vamos começar por ela, é sobre a situação da educação em Uberlândia, né? E quais as suas proposições para isso. Uberlândia falta vaga na creche, falta vaga nas escolas, falta uma merenda de qualidade, falta valorizar os servidores, falta realmente estabelecer uma rede municipal em que a educação pública seja no centro de valorizada. Acabou de sair agora um índice geral da alfabetização. E Uberlândia está abaixo da média nacional, com 50% das crianças alfabetizadas na idade em que deveriam já estar. Isso é muito sério. Significa que está faltando, inclusive, um olhar para a primeira infância, para os anos iniciais. Falta condições em que a criança possa exercer o direito dela de ensinar e de aprender, né? A gente se preocupa muito com a educação porque eu acho que ela é a base da estruturação da nossa sociedade. Sem a gente avançar no fortalecimento da educação, dificilmente o nosso país anda para frente e a nossa cidade se fortalece. E como eu disse anteriormente, eu acho que a educação tem que estar casada com um projeto de desenvolvimento, em que a gente possa gerar oportunidades a partir da educação. Maravilha. Deputado, eu pulei aqui uma pergunta, na verdade, vou voltar um pouco atrás, para que você possa contar para nós, antes da gente dar continuidade a respeito da sua pré-candidatura, a sua trajetória política. Por que escolheu o Partido dos Trabalhadores para que pudesse se filiar? Essa é uma pergunta interessante, muita gente me pergunta, né? Nandara, mas por que o PT? Eu cresci participando das lutas dos movimentos sociais. Eu entendi desde muito cedo que o nosso país é um país marcado profundamente pelas desigualdades, em que a gente precisa, de fato, olhar para os problemas, para solucionar os problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que são também ativistas, que ser de esquerda é defender igualdade de oportunidades. Ser de esquerda é lutar por justiça social, por equidade no tratamento. Ser de esquerda é reconhecer que nós não somos iguais, porque a sociedade nos trata de maneira diferente, mas lutar e buscar a igualdade. E ser de esquerda é atuar com solidariedade, amor, fraternidade, buscar uma sociedade em que a gente possa ser humanamente igual, socialmente reconhecidos, né? Na nossa individualidade, também na nossa coletividade. Então, com um pai professor de História e de Filosofia, uma mãe que foi empregada doméstica e hoje é professora como eu falo que eu não nasci de esquerda, eu já nasci até meio canhota, assim, sabe? Porque lá em casa era tanto debate sobre a vida, a sociedade, o mundo, o que está acontecendo na vida das pessoas. E o meu pai sempre falou, é muito importante enxergar a floresta, não só a árvore. Todo ponto de vista depende da vista do ponto. Esses eram os nossos debates clássicos, assim. No café da manhã, no almoço, seria difícil ser diferente. Eu tenho muito orgulho de ter nascido num partido, ter ajudado a construir esse partido. Um partido que possibilita formação política, atuação política, que investe na renovação e na juventude, e entender que todo lugar tem contradições, por isso o partido não é uma bolha fora da sociedade, o nosso partido também tem contradições, mas eu luto para fazer as transformações que o PT precisa. O PT precisa se atualizar, precisa inovar, oxigenar, e eu estou lá dentro disputando isso. Eu não confio em gente que muda de partido igual muda de roupa. Porque eu nasci sendo flamenguista e vou continuar sendo, independente se meu time está perdendo ou está ganhando. Eu aprendi dentro de casa que, assim, questões que são muito sérias, a gente não fica mudando de posição conforme o vento toca. E tem gente que cada eleição está num partido diferente. Se a pessoa fica mudando de partido, de time desse jeito, significa que ela não tem lado. E eu tenho muito orgulho de ter lado na vida e na política. O meu lado é o lado dos mais pobres, o meu lado é o lado que defende a geração de oportunidades, o meu lado é o lado de quem acredita que a política pode mudar a vida das pessoas. É para combater as desigualdades que eu estou na política. Maravilha. A gente percebe que realmente os políticos do Partido dos Trabalhadores, do PT,
eles são fiéis aí à ideologia do partido, às propostas e toda a trajetória que o partido representa aí na política brasileira, né? Mas as pessoas têm curiosidade de saber sobre a sua trajetória, né? Então, desde o início, sempre foi PT, nunca mudou de partido. Nunca mudei de partido. Minha mãe foi primeira secretária do PT de Tiutaba, o meu pai, professor de História. Eu comecei a atuar participando junto com eles dos grupos na igreja, na pastoral, no sindicato, que meus pais também são sindicalistas. Sim. Me engajei mesmo no movimento estudantil e fui candidata a primeira vez em 2020. Fui vereadora mais votada da cidade, com 5.237 votos pelo PT. Deputada federal com 86 mil votos pelo PT e agora pré-candidata a prefeita também pelo PT. Maravilha. Vamos acompanhar aí, né, a trajetória da pré-candidatura e depois da candidatura também, né? Sobre a campanha eleitoral, hoje, as campanhas eleitorais basicamente se concentram em redes sociais e ambientes virtuais. Você acha que isso ajuda, atrapalha? Qual o seu posicionamento a respeito das campanhas eleitorais em ambientes virtuais? Tem pontos negativos e pontos positivos. O ponto positivo de uma campanha que pode utilizar das redes, que está agora conectada com esse momento que a gente está vivendo, de plataformas, de redes sociais, é que você pode utilizar essa ferramenta para disseminar um pouco mais as suas ideias, o seu trabalho, o que você acredita, pode te ajudar a atingir outros públicos, outros segmentos. Também gera uma aproximação direta com o seu eleitor, uma conexão estabelecida ali, né, a partir de rolar a plataforma e ver o seu perfil e ver o que você está fazendo. Isso é muito importante. Também democratiza o acesso a informações. Eu acho que é fundamental mandatos que têm transparência, que inclui as pessoas, que constrói participação popular também no ambiente digital. Eu faço desde enquetes nos meus stories no Instagram até consultas públicas no meu site. A gente faz abaixo-assinado, a gente organiza audiências públicas online, virtual, lives. Eu faço muita prestação de contas a partir das redes sociais. E não fico usando a rede para ficar lacrando. Eu estou ali para dizer o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando. Mas também traz aspectos negativos, como nós colocamos aqui. Que com o algoritmo a gente sabe que ele não entrega da mesma forma o conteúdo para todo mundo. Essa ausência de regulamentação das redes deixa um campo muito aberto e que abre muitos precedentes e gera uma sensação de falsa impunidade em que a pessoa acha que está protegida pelo anonimato atrás da tela do celular para disseminar fake news, mentira, não falar a verdade, né? E agora, com o advindo aí da inteligência artificial, como a gente já falou, Exato. Eu gosto de inteligência artificial, tá? Eu acho que ela tem muitos pontos positivos e está nos ajudando em muitas coisas legais, assim. Eu fico vendo o pessoal que produz texto, vídeo, áudio, tem muita coisa positiva na inteligência artificial. Mas com essa ausência da regulamentação, eu acho que vai abrir um precedente maior ainda nessa eleição que a gente tem que se atentar. Perfeito. Em relação às redes sociais, eu vi algumas mudanças que houveram aí no Instagram, por exemplo. Quando você vai postar algo hoje, você já tem ali a opção de marcar se aquele post foi utilizado inteligência artificial. Isso. E acho que isso é obrigatório, não tenho certeza, é obrigatório. Caso você não clique ali informando que é inteligência artificial, a própria plataforma pode retirar o seu post. Oxalá o post caia. Inclusive, eu acho que isso está sendo tratado ontem ou hoje, parece que eu vi uma notícia, no STF. Está tendo um ajuste entre a Google, Facebook, Instagram, TikTok. Para essa eleição, em relação a essa verificação. Isso mesmo. De uso de inteligência artificial. Eu acho importantíssimo para garantir que as campanhas sejam feitas com transparência e com verdade, né? Perfeito. Nós, eleitores, precisamos disso, né? Perfeito. Então, você acha que as redes sociais muito mais ajudam do que atrapalham? Eu acho que ajuda. E acho que a gente tem que entender que não existe mais essa dicotomia entre rua e rede, sabe? Eu fico vendo que tem algumas pessoas da política tradicional que acham que a pessoa é ativista militante da rede social de Instagram. Eu acho que a rede alimenta e mobiliza a rua alimenta a rede. Tem que ser uma troca realmente constante, desde que a gente paute pela boa informação e informação de qualidade. Eu fico vendo na Câmara dos Deputados, tem umas comissões lá, que a gente está lá debatendo coisa séria, assunto de verdade, super importante. Aí entra um deputado, faz uma fala
num outro tom, num outro nível, atacando, brigando, xingando. Aí tem um assessor nele ali assim, filmando. Terminou de falar, ele nem espera para ouvir a resposta, para poder... Não, ele levanta e sai. Porque o mais importante para ele é aquele trecho para ele cortar, postar na rede e lacrar ali. Ah, entendi. Se alguém pegar o vídeo daquela audiência pública ou daquela reunião, daquela comissão, aí vê que a pessoa nem participou do debate. Ela nem estava ali. Mas ela foi lá, cortou um trecho para poder Fez postar. um corte para postar na rede social. Então não pode ser o mais importante postar na rede. O mais importante tem que ser resolver o problema. Articular, construir. Realmente... Tem um monte de coisa que eu faço que eu não posto na rede, é muito importante. Eu sou da época das campanhas onde ainda tinha um showmício ainda. Eu tenho saudade, sabia? Showmício. As campanhas eram feitas nas praças, com um show de artistas logo após o comício. E eu sou dessa época. Então, acompanhei todo esse avanço aí da tecnologia e das campanhas eleitorais. Fui coordenador também de 3 campanhas eleitorais. Eu sei muito bem a dificuldade que é fazer uma campanha eleitoral, uma prestação de contas eleitorais. Nossa Senhora, misericórdia. É muito difícil, né? Burocracia. E agora, com as redes sociais, eu acho que se torna mais difícil ainda, porque as exigências são muito grandes. E, além disso tudo, nós temos aí a Lei de Privacidade e Proteção de Dados, a LGPD, que se aplica nas eleições no caso de proteção de dados. Né? Porque uma vez que você vai impulsionar um post, aí mora uma dúvida muito grande. Vai impulsionar um post, você está tendo uma movimentação financeira. Se há uma movimentação financeira, ela se enquadra na Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E aí precisa prestar contas. Isso mesmo. Né? Por isso que temos aí uma resolução do TSE Isso. que todas as campanhas eleitorais devem ter um encarregado de dados que vai estar informado no TSE. No caso de algum incidente, algum problema, aquele encarregado responde por aquele incidente. Uma resolução recente, agora de fevereiro. Ia falar isso agora. Pode falar, fica à vontade. Não, Conta para nós aí qual que é. É isso, inclusive destacando as plataformas habilitadas para prestar determinados serviços, né? A vaquinha virtual, aquela arrecadação, o impulsionamento. Porque nos primeiros anos em que a gente tinha essa possibilidade, geraram muitas dúvidas e muitos problemas, assim, né? E o tipo de nota, o tipo de impulsionamento que pode ser feito, essa resolução é bem importante, assim. Perfeito. Deputada, campanha eleitoral nas redes sociais. A gente tem visto aí que as redes sociais têm se tornado o maior palco das campanhas eleitorais. Isso ajuda, atrapalha? Qual que é a sua visão, qual que é a sua perspectiva em relação às campanhas eleitorais nas redes sociais? Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos é que a rede social ela ajuda a aproximar o eleitor do candidato, o eleitor do mandatário, de quem está ali exercendo o seu mandato, da transparência, quando tem prestação de contas, engaja na participação, na construção do mandato, da campanha, das propostas, da atuação parlamentar. E eu acho também ela gera uma comunicação direta ali com as pessoas, facilita ampliar a base, chegar em mais lugares, disseminar a opinião da pessoa sobre aquele determinado tema. Mas também tem alguns pontos hoje negativos, né? Não entrega do mesmo jeito o conteúdo de todo mundo. A gente já viu muito o debate desse algoritmo que muitas vezes é seletivo. Nós também temos o uso aí exagerado de patrocínios, às vezes notícias falsas sendo patrocinadas e impulsionadas. E isso vai também contribuindo para um avanço, né, de uma escala de ódio, preconceito e discriminação, e a desinformação vai gerando também aspectos muito negativos na nossa sociedade. E a gente também tem essa ausência da regulamentação, como nós colocamos a inteligência artificial, que também contribui para aspectos negativos. Eu já falei aqui, mas queria deixar registrado que eu defendo a inteligência artificial, acho que ela é boa para a ciência, para a vida, está sendo utilizada em muitas áreas, né, da nossa vida, assim, até na medicina, na saúde, mas precisa hoje ainda ser regulamentada. É importante você dizer a respeito dessa regulamentação da inteligência artificial, que eu vi algumas alterações no Instagram. Agora, quando você vai fazer um post, ele te dá a opção de você marcar se aquele post teve a participação da sua produção com inteligência artificial ou não. Acredito que isso é obrigatório e quem não utilizar, não marcar essa opção, possivelmente vai ter o seu post excluído daquela rede social.
Inclusive, está tendo um acordo, sendo fechado um acordo entre Google, Facebook, TikTok, com o STF a respeito desses tipos de publicações, utilizando inteligência artificial já para essas eleições. Eu acho isso importantíssimo porque dá validade àquilo que realmente é verdade. E aquilo que não é verdade deve ser excluído e penalizado aquelas pessoas que se utilizarem dessas práticas, né? As boas práticas precisam estar presentes na rede social até para fortalecer a democracia e a participação popular. Eu uso muito as minhas redes sociais para prestar conta, para ouvir a opinião das pessoas, de enquete no Instagram até enquetes maiores lá no nosso site, abaixo-assinado, formulação de ideias, de propostas. Eu uso muito para dizer o que a gente está fazendo, onde a gente está no dia a dia do nosso trabalho. A gente faz muita coisa, né? Às vezes tem dificuldade de falar tudo que nós estamos fazendo, mas as redes sociais são uma grande vitrine hoje do trabalho e da atuação parlamentar. O que não pode acontecer é as pessoas utilizarem para disseminar notícia falsa e para fazer uma lacração e uma promoção em cima de coisas que não são verdades. Eu vejo ali, tem hora que nós estamos na comissão ou numa audiência pública, num debate super importante, chega um deputado, faz uma fala completamente fora do tom, atacando, ofendendo, não sei o quê. Aí tem um assessor ali filmando aquela fala dele, corta aquele trecho, posta nas redes sociais. A pessoa nem fica para ouvir a resposta, para poder continuar participando do debate, porque para ela o mais importante é o trecho para poder postar nas redes sociais. Eu faço tanta coisa que eu nem posto, assim, eu articulo tanta coisa e consigo, sabe, promover uma agenda propositiva de atuação parlamentar que não está nem presente, às vezes, nas minhas redes sociais, porque é do bastidor, de conseguir resolver aquele problema, mas posto muito quando dá certo, quando funciona, quando eu consegui aquele encaminhamento. Tem gente que se preocupa mais com o like do que com a qualidade do que está atuando, do que está construindo, com o resultado que está trazendo com a sua atuação parlamentar. E eu acho que se preocupar mais com a curtida do que com o resultado do trabalho é um problema sério na campanha e também nos mandatos. É verdade. E quando isso se transmite em épocas de campanhas eleitorais, a gravidade ainda é maior, né? E aí tivemos agora recentemente uma resolução do TSE, em fevereiro, regulamentando sobre as campanhas eleitorais e a obrigatoriedade de ser nomeado um encarregado de dados para fazer o acompanhamento do trânsito de dados, do tratamento, da coleta de dados daquela campanha eleitoral, sob pena de ter a sua candidatura cassada. Então, é importante a gente salientar que a campanha política em redes sociais, ela trouxe realmente muitos avanços e aproximou o político do eleitor, né? Uma vez que a comunicação é instantânea. Uhum. Antigamente, eu sou da época de showmícios ainda, né? Tínhamos comícios com show de duplas sertanejas e outros artistas. E aquele era um dos únicos momentos onde a população tinha contato com o candidato. Hoje não, hoje a gente tem as redes sociais que diariamente você dialoga ali com o candidato e pode entender um pouco melhor das proposições, das propostas. Acho que isso facilita muito para vocês. Eu recebo tanta sugestão, eu recebo tanta, assim, orientação, problemas reais, pedidos nas minhas redes sociais. E eu acho que isso tem também engrandecido e fortalecido a minha atuação parlamentar. Porque quando vem uma pessoa que me mostra que o problema do bairro dela, da rua dela é tal, e é sobre aquele que a gente tem que agir, eu vou chegar na comissão, eu vou chegar no governo federal com aquele problema na cabeça, né? Dizem que o coração sente, né, onde os pés pisam, e a cabeça pensa ele também aonde está vivendo, o que está sentindo na pele realmente. E eu acho que a rede social ela tem também esse papel de aproximar do cotidiano das pessoas a política, desencastelar os políticos que muitas vezes, daquela forma tradicional, estão lá longe, são intocáveis e trazer para o cotidiano. Mas também nós não podemos ferir a individualidade da pessoa. Eu percebo que assim, a política, ultimamente, ela tem desumanizado muito. O agente político, quem faz política, quem está nas coisas, é ataque do campo pessoal, é fake news, é violência política de gênero, um ódio direcionado que nós não podemos deixar, né? É uma situação muito ruim, não traz nenhum tipo de benefício, né? Eu acho que isso é muito complicado. Mas, enfim, acho que as redes sociais ajudam bastante
E eu vou dizer aqui a vocês o seguinte: a Dandara, ela responde ao direct do Instagram. Respondo. Ela me respondeu pessoalmente uma mensagem que eu mandei a ela. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Durante a campanha para a prefeita de Uberlândia, vai ter uma equipe para apurar essas demandas que chegam das redes sociais, dar as tratativas, as respostas aos eleitores? Como é que vai ser tratado isso? Menina, eu não dou conta. Qualquer 5 minutos que eu tenho vaga, eu tô lá olhando o direct, o WhatsApp, respondendo. Você viu que uma paradinha que a gente dá, eu já pego o telefone, já vou ali. Porque Dinâmico. chega muita coisa também interessante, importante, demanda concreta, real, sabe? Eu fico muito feliz as pessoas me verem como essa ponte para mandar o problema, para poder também fazer um pedido. E eu acho que isso é da confiança que eu estabeleci com o meu eleitor e com a minha eleitora, de saber que eu trabalho, que eu estou ali dedicada a resolver tudo isso, né? Mas claro que sem meu povo da comunicação, tem hora que eu não dou conta não, viu, menino? Tem hora que lota aquele DM ali, aí a gente estabeleceu umas caixinhas. Aí tem coisas que são assim, que eu tenho que responder, que eu tenho que interagir. Aí eles mudam lá para a caixinha do geral, que aí o geral é o que eu vou responder. Ah, muito bom. E A aí dinâmica boa. quando são coisas só de interação, um coraçãozinho, um like, um parabéns, às vezes eles vão me ajudando a responder. Mas quando eles percebem que é uma coisa séria, um convite, uma proposta, aí eles movem para outra caixinha do Instagram. Ah, que legal. Para eu poder também responder. Uma belíssima estratégia. Ainda não tinha ouvido falar dessa estratégia. Muito boa. Dandara, ser prefeita de Uberlândia, para você, como pré-candidata, é um sonho pessoal? É um projeto político? Ou nenhum nem outro? Ser prefeita de Uberlândia é resultado de um compromisso que eu tenho com o povo, com a transformação e com a luta. É o sonho poder me dedicar à minha cidade mais do que eu me dedico hoje. Olha que eu já faço muita coisa. É também parte de uma concepção, de um projeto de transformação que eu acho que tem que servir para mudar a vida das pessoas e melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Para mim, essa oportunidade de ser prefeita é uma oportunidade histórica que a gente não pode perder, sabe? Tem gente que fala assim, não, mas ela tem tanta pressa, né? Vereadora, deputada, prefeita. Quem tem fome tem pressa, nós não podemos esperar. Tem muita gente que está esperando e que precisa que chegue alguém como eu na prefeitura, que conheça a realidade, o dia a dia da vida das pessoas, para promover transformações que são muito necessárias e até agora ninguém fez. Eu sei que tem muita gente que pensa que não era a hora. É a hora porque é tudo para ontem mesmo. E nós estamos formando hoje as melhores equipes, os melhores grupos, com o melhor programa de governo, capaz de corresponder às expectativas. Quero avisar para quem está nos acompanhando que não tenham medo. Nós vamos fazer uma gestão dialogando com as pessoas, ouvindo, construindo a muitas mãos. Pode ter certeza, Uberlândia vai ser uma cidade melhor de se viver. Com a gente lá. Uma cidade boa para o empreendedor, para o trabalhador, para o centro, para a periferia, que vai olhar principalmente para a geração de oportunidades. Eu estou colocando meu nome à disposição porque eu sei que quem está dentro da cozinha está tendo uns privilégios que o resto da casa não está tendo nem como direitos. Eu conheço empreendedores e empresários na cidade de Uberlândia hoje que estão com dificuldade de tirar um habite, um alvará. Tem gente que está com um empreendimento importantíssimo, que gera emprego, que gera renda, mas fica 1 ano para conseguir um alvará. Uma sede muito bem construída, mas não conseguiu até hoje um habite. Porque as coisas na prefeitura são engessadas, burocratizadas, feitas para poucas pessoas. Eu quero saber qual é a dificuldade daquele empreendedor que está lá na ponta de empreender. O que a prefeitura pode fazer para simplificar o processo e fortalecer aquele pequeno negócio na cidade? E eu quero também entender o que os trabalhadores estão passando e como é que nós vamos poder melhorar a qualidade de vida desse trabalhador. Perfeito. Isso vai ser um compromisso que a gente está assumindo desde já e que nós vamos executar. Certo. É um compromisso de trabalho, então, com Uberlândia, a sua pré-candidatura e, posteriormente, a sua candidatura. Com certeza. Sendo eleita, traremos a prefeita aqui para cobrar dela. Com certeza. É vontade. Dandara, sabemos aqui que Uberlândia nós temos hoje algumas deficiências
Algumas são claras. Ó, nós temos 3 aparentes. Uma delas nós já falamos, que é a respeito da educação. Mas ainda tem 2 outras situações aqui que eu gostaria de saber as suas proposições a respeito desses setores. Que é a saúde, que enfrenta muita dificuldade desde a pandemia. E a segurança pública, que também é outra situação muito difícil que enfrentamos no Uberlândia. A criminalidade tem aumentado bastante. Uhum. Quais são os seus posicionamentos em relação à atual situação e quais são as suas proposições para isso? A saúde de Uberlândia vai muito mal. Uberlândia, se a gente pudesse qualificar ela no campo da saúde, a gente pode dizer que ela está doente. Está doente porque não tem uma rede municipal de saúde que realmente funcione. Olha para você ver. Não tem postinho, quando tem, falta médico, a infraestrutura é precária, ou então está superlotado. E o médico lá do postinho virou um despachante de 1 milhão de pedidos, que as pessoas ficam anos na fila para conseguir ter acesso a um exame, a uma consulta com um especialista. Cirurgia, então, misericórdia. Só Deus sabe a quantidade de pedidos, ajudas que eu recebo nas minhas redes sociais. Gente falando para mim, Dandara, pelo amor de Deus, eu estou há 5 anos, 3 anos esperando uma cirurgia e nunca saiu. Isso fica muito triste, aperta muito meu coração. Quando a pessoa não é atendida na atenção primária, na atenção básica, o que acontece? O caso agrava e ela superlota as UAIs, superlota o pronto-socorro. Coisas básicas que deveriam ser tratadas lá no postinho de saúde agravam ao ponto da pessoa precisar de uma internação, uma cirurgia de risco, e isso tem causado a morte. Isso é muito sério. Só quem já foi numa UAI 6 horas da tarde sabe o que eu estou falando. Quantidade de casos ali que, se tivesse tratado antes, teria resolvido, mas que foi elevado a um grau tão grande de negligência que hoje está custando a vida da pessoa. Isso sem falar que as UAIs hoje, elas não estão sendo nem uma coisa nem outra. Não é nem um pronto-socorro bem equipado, porque a pessoa está com uma fratura, ela vai para a UAI São Jorge, lá tem o traumatologista, o ortopedista, mas não tem o raio-x, tem que ir para o UAI Pampulha fazer o raio-x, tem que ir para não sei na onde para fazer o outro exame. Nem o pronto-socorro está funcionando como deveria, nem a rede de especialistas para você atender com consultas está funcionando, porque o povo fica muito tempo na fila e demora muito a andar. Aqui em Uberlândia tem hora que o povo torce para ser chamado lá no HC, no Hospital de Clínicas. Reza, pede a Deus. Porque sabe que quando entra no HC, o atendimento é de qualidade. Demora a entrar, mas a hora que sai dali, sai bom. Entendeu? Nós temos um hospital municipal que não é porta aberta, não tem pronto-socorro. Uberlândia não tem um pronto-socorro municipal. É um absurdo Uberlândia ser hoje a única cidade do Brasil com mais de 500 mil habitantes que não tem o SAMU. Olha para você ver se tem lógica. A operação do SAMU regional, mais de 25 cidades, é aqui em Uberlândia. Mas aqui em Uberlândia não tem SAMU. É um tal de SIAT. Tem gente que, quando acidenta, vai lá para a beira da rodovia 050 para chamar o SAMU de Uberaba, para não pegar o SIAT, que vai jogar ela de qualquer jeito na UAI. A ambulância do SAMU, ela é muito mais equipada. Os profissionais do SAMU têm outro tipo de formação e competência. Por que não aplica o SAMU na cidade de Uberlândia? Um trem premiado internacionalmente. E você tem projetos para trazer o SAMU para Uberlândia? Implementar. O centro já é aqui. Nós precisamos de SAMU. O SAMU pode salvar vidas. A pessoa que acidenta em Uberlândia sabe muito bem o que é ficar caída no asfalto quente, mais de hora, para esperar uma ambulância do SIAT chegar sem estrutura nenhuma. Com todo respeito aos profissionais lá do SIAT. Mas o modelo que dá certo no Brasil inteiro é o modelo do SAMU. Por que Uberlândia não tem UPA? Que é um pronto-socorro muito mais equipado e melhor profissionalizado? A menina Alice Vitória, uma estudante da UFO, morreu na porta do White Berry, sem atendimento. Eu não vou me esquecer nunca do que aconteceu com ela.
Porque quando eu vejo a foto dela, eu me vejo. Uma menina negra, da periferia, estudante da UFO, tendo a oportunidade de mudar sua vida, voltando da escola de busão, tarde da noite. A Alice sou eu. Eu me vejo ali. E o motorista fez correto. Quando ela passou mal dentro do ônibus, o motorista mudou a rota, foi parar na porta da UAI. Chegou lá, o povo descia e pediu pelo amor de Deus. E ninguém saiu da UAI para pegar essa menina e levar ela para dentro. Por causa de um tal protocolo. O protocolo está acima da vida. Que protocolo que é esse que não prioriza o atendimento? Que não prioriza salvar a vida de uma pessoa? Nós precisamos de uma cidade do bem viver. Você quer ver outra dificuldade grande que nós temos aqui? Uberlândia, nós não temos a unificação dos prontuários. Se a pessoa é atendida na rede municipal, no postinho de saúde na UAI, ela tem um prontuário. Mas se ela é encaminhada para fazer a cirurgia, o acompanhamento lá na medicina, é outro prontuário. Rapaz, isso tem que estar num sistema, numa nuvem. O médico, quando pegar ali o prontuário da pessoa, ele tem que ver todo o histórico. Saber se ela já fez cirurgia, se tem diabetes, pressão alta. Isso não tem lógica. Não tem um prontuário unificado. Se é o tudo SUS, não é tudo SUS? Tem que unificar os prontuários. Eu acho que nós precisamos de transformações de verdade na saúde de Uberlândia que priorizem a vida, a qualidade do atendimento. Você quer ver outra coisa que Uberlândia não tem? Nós não temos um centro municipal, assim, de exames. Hoje é tudo terceirizado. E cada um num lugar diferente. A pessoa tem que fazer um exame. A minha tia está perdendo a vista. E ela ficou agora 2 anos esperando um exame de vista. 2 anos. E aí nós vamos para a parte da segurança pública que não é diferente. Tem umas coisas que só acontecem em Uberlândia que, se fosse bom, a gente se orgulhava, mas não é. Uberlândia é uma das únicas cidades do Brasil com mais de 500 mil habitantes que não tem uma guarda municipal. A guarda municipal, ela tem um olhar voltado mais para as pessoas, para a resolução de conflitos, para a garantia de uma segurança pública pacífica, harmoniosa. Tem muita guarda que nem arma usa, mas está ali garantindo a segurança. A polícia militar está extremamente precarizada. A Polícia Civil, recentemente aqui em Uberlândia, fez manifestação lá na Rondon Pacheco, debaixo do viaduto da Nicomedes, para mostrar as condições de trabalho que está sendo colocada. Mas quem está no ponto de ônibus 6 horas da manhã sabe como é que está a segurança pública em Uberlândia. O medo de ser assaltado na rua. Eu moro no São Jorge. Esses dias, na rua de trás da minha casa, o pessoal falou. 6 horas da tarde. Estava claro ainda. Entraram na casa de uma senhorinha, roubaram as coisas da casa dela. Nós não temos um sistema municipal de segurança pública. E, enquanto isso, o desemprego está aumentando, áreas estão sendo completamente esquecidas e abandonadas, e a criminalidade vai aumentando. Enfim, precisamos melhorar muito, tanto na área da saúde, quanto na área da segurança pública. Se você deixar eu falando aqui, eu fico até amanhã. Vamos terminar, com Deus. Não, mas pode ficar falando aí. Eu tenho aqui, para a gente encerrar, um bate-pronto aqui que a gente faz com todos os convidados. Bate-bola, jogo rápido. É, jogo rápido. Porque as pessoas têm curiosidade de conhecer um pouco mais da vida pessoal, né? E vamos lá, religião. Eu sou católica. Católica. Time favorito. Flamengo, já falei. Flamengo. Um hobby. Eu gosto de cozinhar. Cozinhar. Um ídolo. O Lula. O Lula. Um livro. O Avesso da Pele. O Avesso da Pele. Qual a sua indicação de livro? Eu acho que todo mundo deveria ler O Movimento Negro Educador, da professora Nilma Lino Gomes. Movimento Negro Educador. Um filme? Um filme, Escritores da Liberdade. Indicação de um filme. Indicação de um filme. Deixa eu pensar. A Cor Púrpura. Muito bonito. A Cor Púrpura.
Esse eu ainda não vi. Eu gosto muito de filme, mas esse eu ainda não vi. Lindo. A maior realização pessoal? Acho que ter formado e ser mestre em educação. Maravilha. Realmente, isso é uma grande realização pessoal. Sua visão da Uberlândia de 2024 e de 2025? Pode ser melhor. E vai ser. Esperançosa de vencer as eleições? Demais da conta. É. Nunca perdi uma, então vambora. É isso aí, muito bem. Pessoal, então aqui agora nós vamos encerrar o nosso episódio de hoje com a brilhante participação da nossa deputada federal por Minas Gerais, do PT, Dandara, que veio aqui hoje nos prestigiar com a sua presença, trazendo aqui várias proposições e várias explicações sobre o mandato dela como deputada e também com a sua intenção de ser candidata a prefeita de Uberlândia e, se vencer as eleições, prefeita de Uberlândia. Dandara, muito obrigado. Estou muito feliz da sua presença aqui. Está muito importante para nós trazer esse debate, a gente ouvir também as posições das autoridades em relação às leis, em relação à aplicabilidade das leis, em relação a temas polêmicos. Isso é muito importante para nós. Espero que você venha outras vezes aqui para a gente conversar sobre outros assuntos também. Muito obrigado. Quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, nossas redes sociais são todas @todandara, TO Dandara. Estou à disposição. Obrigado pelo espaço, foi ótimo. Nada, obrigado a você. E as redes sociais dela a gente vai deixar na descrição aqui do episódio, para quem quiser acompanhar. E agradecer mais uma vez os nossos apoiadores e patrocinadores que nos permitem continuar fazendo esses episódios. E convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para você continuar acompanhando em primeira mão os nossos episódios. Muito obrigado, boa tarde a todos.